Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado tem o sotaque da comunicação. Nesse episódio, nós vamos conversar com o jornalista, radialista Edson Rontani Júnior. Oi, Edson. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Queria começar aqui a nossa conversa te perguntando algo que eu já te perguntei nas nossas conversas vida afora, mas que o nosso ilustre ouvinte aqui do podcast vai ficar sabendo agora. A sua origem é caipira, né? Você é de Piracicaba, como eu, no interior de São Paulo, e você cresceu num ambiente onde se respirava arte e comunicação, por meio do seu pai, o Edson Rontani, o cartunista pioneiro de Piracicaba, e também um homem com muitas habilidades, né? Ele foi radialista, foi jornalista, atuou por décadas na imprensa da cidade, fundou um salão de humor antes do mais conhecido salão de humor, talvez do mundo, né? O Salão Internacional de Humor de Piracicaba. No caso dele, ele fundou o Salão de Caricaturas de Piracicaba, alguns anos antes do Salão Internacional de Humor. Enfim, ele foi um homem de 1000 talentos e havia na sua casa esse ambiente aí, da comunicação e da arte. Você acredita que, de alguma maneira, ele tenha influenciado no fato de você depois seguir pela comunicação? Trabalhar em rádio, trabalhar em jornalismo? Érico, é um prazer estar aqui nesse ilustre podcast. Para mim é a minha estreia, inclusive em um ambiente como esse, né? Fui radialista, já trabalhei com o público assim de uma forma distante, né? No estúdio e atuando com a radiofonia. É diferente quando você faz uma coisa dessa e não vê a face, né? O perfil do público pessoalmente. Mas é interessante. Você falou aí que realmente tive uma origem caipira, não nego isso, falo com muito orgulho, né? Afinal, sou a terceira geração nascida aqui em Piracicaba. Meu trisavô veio da Itália no final do século XIX. Ele tinha quase que 70 anos de idade, viu, Érico? E tentou vida nova. Saiu lá do velho continente, da Itália, veio para Mombuca, tentou aí uma vida junto às fazendas cafeeiras, inclusive da família Amaral, da Tarsila do Amaral, né? Curioso isso, né? Aí o filho deu sequência, veio para Piracicaba e estamos aqui. A terceira geração, inclusive, dos dois lados, do pai e da mãe, de italianos e piracicabanos da gema mesmo, né? Você comentou a respeito do meu pai, realmente, pelo que se tem aí, informação, né, dados científicos, inclusive discutidos, abordados em escolas de graduação e pós-graduação, a publicidade nos anos 50 teve um grande alavancar, assim, com os desenhos feitos pelo meu pai nos jornais da cidade, o Diário de Piracicaba, Folha de Piracicaba, o Jornal de Piracicaba, numa época em que o desenho tinha que se tornar clichê, uma ferramenta de metal, né, um carimbo de metal caríssimo, né, e houve assim o desenvolver dessa publicidade piracicabana, lá pelos anos 50, 52, 54, isso numa época em que os jornais traziam uma ou duas fotos por ser caro, inclusive, esse tipo de tecnologia. Os desenhos acabaram se tornando depois como o mote principal das publicidades. Então, aqui em Piracicaba surgiu aí dessa fonte, né, que não se tornou esgotada naquela época, muito pelo contrário, acabou se fortalecendo com os anos seguintes. O pai também foi radialista, Érico, ele trabalhou na PRD6, a rádio difusora de Piracicaba, a Rádio Clube Difusora de Piracicaba, numa época em que as emissoras de rádio ainda tinham auditório. A PRD6 é a rádio difusora, hoje, a AM, a 102 FM, e no mesmo local, ali na Praça José Bonifácio, 810,
bem em frente ao túmulo não, ao mausoléu, ao monumento, né, do soldado constitucionalista de 1932. A parte de baixo era um auditório em que as pessoas iam lá e viam ao vivo os shows que partiam para os receptores de rádio. Também foi rádio amador, famoso PY2EUR, e na vida mesmo ele trabalhou como funcionário da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, mas foi como desenhista técnico da Secretaria Estadual de Agricultura, que ele acabou atuando até se aposentar no início dos anos 1990. Você me pergunta se isso aí ajudou a ter como base, né, uma baliza na minha vida, com certeza. Afinal, como eu disse, ele trabalhou na rádio, lá na segunda década dos anos 50, e não por consequência, mas eu também trabalhei na mesma emissora, de 1984 a 1990. Trabalhei como sonoplasta da Rádio Difusora FM, trabalhei como redator junto a Edirlei Rodrigues, Lair Braga, Roberto Moraes, na Central Difusora de Jornalismo, e em 15 anos de rádio conheci muito, inclusive como sendo uma sementinha plantada aí por meu pai, né? E o curioso é que a influência dele era a seguinte: ele queria que eu fosse desenhista como ele, embora não tivesse essa habilidade. Ele quis, inclusive, me colocar, quis não, colocou-me, né, em vários cursos aí de desenho. Tem algumas telas a óleo que eu fiz quando tinha 10 anos, 11 anos, mas notei que não era o meu dom isso, né? Inclusive, assim, tinha uma certa competição em casa. Minha mãe queria que eu fosse musicista como ela. Minha mãe tocava acordeon, tocava piano, e ela me colocou em aulas de música, e meu pai em aulas de pintura. Enfim, não fui nem um músico, nem desenhista, graças a Deus, ou sei lá, mas eu não segui essas duas veias artísticas, né? Mas a influência do meu pai também veio muito, Érico, finalizando a sua primeira parte da nossa entrevista, né? Na comunicação, porque eu lembro que em 1987, quando eu encerrei o terceiro colegial, um ano depois fui ao tiro de guerra aqui em Piracicaba, no qual fui monitor. Ele falou: não, você vai prestar faculdade e vai fazer comunicação social, jornalismo. E foi, e assim foi. Fiz o jornalismo de 87 a 91, então foi uma influência assim bem positiva, bem direta, e realmente uma herança a qual eu agradeço em todo esse tempo de vida. Edson, queria puxar aqui uma questão que remete ao seu começo, ao seu início na comunicação. Conta da sua primeira passagem pelo rádio, já que você teve outras ao longo desses anos de trajetória sua, né? Cabe lembrar também que você entrou para esse ramo numa época em que não havia internet. Eu faço questão de marcar essa diferença de épocas aí, porque isso mudou muita coisa da comunicação, do rádio, do jornalismo, ao longo dos anos, né? Então, conta aí dessa época pré-internet, na qual você começou trabalhando em rádio. Exatamente, Érico. Eu iniciei em 1984 na Rádio Difusora FM, mas antes a área de comunicação surgiu em 1979, quando eu fui convidado para ser o editor do jornal Mirim, o jornal infantil, né, do Jornal do Povo Piracicabana. Era um jornal que surgia aqui em Piracicaba. Tínhamos já o Diário de Piracicaba, a Tribuna Piracicabana e o Jornal do Povo. Os três praticamente acuavam, né, o prefeito da época, João Herman Neto, que fundou esse jornal, embora o seu nome não aparecesse no expediente. Ele era prefeito na época e tinha muitas críticas dos demais jornais da cidade. Então ele criou um jornal para ser o seu porta-voz aqui, né, embora não fosse legalmente o responsável pela área. Na época, só por curiosidade, havia um concurso, né, vamos dizer assim, de publicação de charges, cartoons e caricaturas toda sexta-feira no Jornal do Povo. Quem tivesse o seu desenho, a sua arte publicava, ganhava 10 cruzeiros. Então meu pai me incentivou, vai lá e desenha alguma coisa. E eu desenhava daqueles traços terríveis, né? Horríveis, para se dizer a verdade. E um dia foi publicado e eu ganhei os 10 cruzeiros. Aí fui contente de buscar os 10 cruzeiros, gastar com os primos aí nas lojas,
nos fliperamas da época, né, que tínhamos aqui na Praça José Bonifácio, né? E nessa época eu trabalhei inclusive com pessoas como Paulo Marcum, ele que foi o presidente da Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura. Trabalhei com o Walter Puga Júnior, também um famoso jornalista aqui em Piracicaba nos anos 80, e o Cristiano Dil Neto, que é fotógrafo e ainda hoje está aí na ativa através da Gazeta de Piracicaba. Em 1984, eu entrei para a Rádio Difusora, onde fiquei até janeiro de 1990. Fui sonoplasta, depois acabou virando, né, o sistema de sonoplastia e locutor, virou disc jockey, né, o DJ, onde o próprio locutor fazia a operação técnica das músicas, dos comerciais e falava. Aí acabou se dispensando, né, naturalmente, o papel do sonoplasta. De forma que aí me passaram para a Central Difusora de Jornalismo. Lá eu trabalhei ao lado do Gerson Mendes, que veio um ano após eu entrar na Rádio Difusora, em 1985. João Salvador, que foi discotecário por mais de 30 anos na Rádio Difusora, Chilmar Ulisses, Roberto Moraes, que inclusive na época era só um radialista, só não, né? Depois ele se tornou vereador e ainda hoje deputado estadual. Trabalhei também, só para se ter curiosidade, ao lado de Antônio Carlos de Mendes Tami, que na época era radialista e professor. Aí depois ele acabou se elegendo prefeito de Piracicaba e por vários mandatos foi deputado federal. Na época se praticava aquilo que a gente chama, né, de Gillette Press. O que é o Gillette Press? Pega-se o jornal, copia-se a matéria e acaba se lendo e dando a sua opinião no rádio. Na época não tínhamos internet. Era comum a gente pegar um rádio de potência boa, né? Transglobe, inclusive, que era o famoso nas redações de rádios, para ouvir o quê? A Rádio Jovem Pan de São Paulo, que sempre foi, ainda hoje é, uma emissora ímpar e exemplar nas informações. Acontecia algo em São Paulo, em Brasília, eles noticiavam e a gente passava essa informação para Piracicaba. Olha, hoje faleceu tal autor, né? Tal ator. E assim a gente transcrevia a própria redação e acabava lendo no rádio. Me lembro que na época, inclusive, quando morreu Tancredo Neves, nós fazíamos esse sistema, né? Ouvindo inclusive os relatos, os relatórios, as divulgações lá do Dr. Pinotti, que era o responsável pela equipe médica do Tancredo Neves. Me lembro até que, inclusive, ele faleceu no início da noite, acho que dia 20 de abril, se eu não me engano, de 84 ou 85, e nós estávamos lá para dar as notícias. Então, assim, era uma época bem diferente, realmente uma exploração a ser feita, tá? Principalmente quando as notícias vinham de outras cidades. Aqui em Piracicaba, tínhamos também, como ainda hoje, a busca do próprio ouvinte, né? Estou com um problema no meu bairro. Ele acabava aparecendo por lá. Porém, na época, nós não tínhamos, como temos hoje, gravações em MP3, a transposição de dados através da internet. E a gravação telefônica também não era tão eficiente assim, de forma que muitas entrevistas eram pessoais, né? A pessoa ia até a emissora de rádio e fazia a sua gravação. Foi uma época de se explorar, de garimpar a informação, a notícia, numa época, inclusive, que o rádio tinha uma credibilidade muito maior do que essa que nós temos hoje. Vamos fazer aqui um retorno à história do seu pai, o Edson Rontani. Queria que você comentasse aqui para o nosso ouvinte, Edson, o seu trabalho de resgate da obra do velho Rontani. O Rontani, que faleceu em 1997, eu tive a honra de conhecer o seu pai. No finalzinho de vida dele, eu e ele nos cruzamos profissionalmente, né? Só que com a diferença de que eu estava começando a trabalhar como ilustrador no Jornal de Piracicaba, ilustrador do suplemento infantil Jornalzinho. E nesse suplemento, o Edson Rontani fechava a última página do suplemento com a tradicional coluna Você Sabia? Uma coluna de curiosidades ilustradas aí com muito bom humor. Então conta pra gente da preservação que você tem feito desde o falecimento dele, da obra, dos desenhos,
do acervo de pinturas e trabalhos no humor gráfico do Edson Rontani. Érico, é curioso esse enlace, vamos dizer assim, né? Essa união entre você e o meu pai, o Edson Rontani. Isso aconteceu no jornal de Piracicaba através do jornalzinho, né? No qual ele publicava essa última página com a coluna Você Sabia. Na verdade, eu até faço assim um porém, né? Nessa história toda. Ele começou, o Você Sabia, baseado em curiosidades que eram publicadas nos anos 70, nos anos 80, no Almanac Disney. A editora Abril publicava uma coletânea de várias histórias de Walt Disney e tinha uma página lá sobre curiosidades, que inclusive eram cópia de um documentário exibido na Disneylândia, nos programas da Disney. E ali traziam informações sobre a natureza, o leão na África, o elefante, não sei o que lá, o pato ele não afunda porque as penas têm uma certa camada de óleo nas penas, entende? Então assim foi. Ele fez certas curiosidades diversas, inclusive ele lia muito, anotava nos livros, colocava um marcador de página sobre aquilo que ele achava curioso. Ele criou em 88 no Diário de Piracicaba a coluna Você Sabia, que inicialmente tinha um quarto de página que era um texto e um desenho, tudo inclusive feito à mão, inclusive o texto. Depois de um quarto de página, passou para a meia página. E eu me lembro que lá por volta de janeiro de 1990 ele recebeu ligação do Marcelo Batuíra, que era o responsável pela edição do jornalzinho, para publicar essa coluna no Jornal de Piracicaba. Saía aos domingos inicialmente, né? Na última página, se eu não me engano, página 8, em preto e branco na época, né? O jornal, inclusive, ele não tinha cor. E aí ele teve que pegar mais informações, pesquisas, inclusive, voltadas para o município aqui de Piracicaba. Até hoje eu ouço muita gente falando, né? Ah, quando o jornal de Piracicaba chegava domingo de manhã, a primeira coisa que eu ia ver era a contracapa do jornalzinho, as curiosidades que o seu pai escrevia. Então acho que ficou um pouco de história aí, né, Érico? Um pouco não, ficou bastante história. Afinal, vamos dizer assim, meu pai começou a carreira em 1948 e encerrou-a em 1997. Então, nós temos aí quase que 50 anos de vida ativa na cultura, nos quadrinhos, na história, no retratar da sociedade piracicabana, né, através dos traços. Traços, aliás, de nanquim e feitos à mão, né? Hoje nós temos recursos aí do computador, temos as cores que eram, inclusive, uma dificuldade na época para se fazer sombreamento, colorização e outras coisas, né? Você falou no início da entrevista, inclusive, sobre o pioneirismo dele no salão de caricatura. Tudo isso começou em 1970, quando ele fazia na Galeria Brasil, bem ao lado do Banco do Brasil, ali na Praça José Bonifácio, ao lado da Catedral Santo Antônio, né, a matriz da cidade, ele fazia um mural. O que era o mural? Simplesmente era um verdadeiro mural, era um painel expositor com um desenho em uma cartolina, o tamanho A3 que a gente considera hoje nas medidas, né? Ele ia semanalmente com um desenho, pregava nesse local, nesse mural, que era de madeira, tinha um vidro na frente e tinha um cadeado do lado também para que ninguém danificasse a obra. Então, todo domingo à tarde ele fazia a troca desses murais, né? Que por sua vez se chamava o mural, né? De 70 a 74 ele fez semanalmente um desenho, de forma que ele criou aí muita coisa, muita curiosidade sobre Piracicaba, enfim, tinha até piada de papagaio, piada de português, aquelas coisas que na época não eram consideradas politicamente bem corretas, né? E tudo isso ele pegou e resgatou através do Salão de Caricatura, que foi realizado em junho de 1974, bem antes do Salão de Humor de Piracicaba. Ele fez isso de 74 a 76, 3 anos seguidos, junto a Renato Wagner, junto a Rudinei Bassetti, fez também uma paralela do Belmonte, que nos anos 30, na Folha de São Paulo, desenhou aí várias partes da história mundial, né, como a Segunda Guerra Mundial, a crise na Europa e assim por diante, né? Esse resgate, então, Érico, acho que é importante. Meu pai deixou uma obra muito grande, telas a óleo, caricaturas, pastel, diversos desenhos aí. Alguns deles se perderam com o tempo, que, como eu disse,
foram feitos em clichê de metal, que não existem mais. Outros, inclusive, como acredito que você vai tocar no assunto também aí, né? A questão do nhoquim. Ele desenhava o nhoquim no Diário de Piracicaba, no Jornal de Piracicaba. Quando os jornais devolviam, ele doava para o Rocha Neto. Então ele não tinha assim a pretensão de guardar. Eu encontrei muitas coisas, inclusive no quintal da nossa residência, que estavam embrulhados em jornal, sem qualquer condição técnica, as quais, inclusive, eu acabei recuperando. E dentre essas explorações que eu fiz, encontrei até trocas de cartas de Jô Soares, do Zé do Caixão, outros colecionadores de artes, né? E outros personagens hoje desconhecidos, como Gedeone Malagola, Max Yantok e até do próprio Maurício de Souza, né? Aqui de Piracicaba cheguei a encontrar, inclusive, originais do Hugo Benedetti, do Renato Wagner, que sabe como que é, né? Artista faz uma troca com outro artista. E se criou aí algo tão importante que nós estamos, inclusive, com o tempo, tentando resgatar e até mesmo divulgar de forma digital, numa democratização de tudo aquilo que ele contribuiu para a cultura local. Cabe lembrar aqui que você também faz um importante trabalho de resgate da história de Piracicaba. Você tem feito no Instagram, ou um Instagram chamado Antiga Piracicaba, e também preservar a memória da Revolução de 32 do estado de São Paulo. Então conta aí desses trabalhos aí de preservação da memória da cidade e da Revolução de 32 na internet. Érico, tá aí mais uma resposta em cima do que você falou inicialmente. Qual foi a influência do meu pai? Na verdade, tudo isso também acabou motivando. Eu tinha em casa, na verdade, só para você ter noção, vou fazer um apanhado geral aí sobre como foi o passado, né? Vamos voltar para 1982. Eu apenas estudava, trabalhei de 79 a 80 no Jornal do Povo e a partir de 84 na Rádio Difusora. Então tivemos um hiato aí de 80, 84 no qual só estudei. E eu ficava em casa na época, era chato ficar em casa, Érico. Não é hoje, como você tem internet, tem YouTube, tem Netflix e tantas outras coisas para se fazer, né? Sábado à tarde era um martírio. Você ficava em casa vendo Bolinha, o Chacrinha, o Raul Gil, o Western, os Bang Bangs, né? Preto e branco que passavam na Globo. Você não tinha muita opção. Ligava na TV Cultura passando música clássica. Eram cinco, seis canais que existiam na época, então você não tinha o que fazer. Eu falei, caramba, tem em casa aqui um monte de revista, livro. Meu pai era colecionador de quadrinhos e comecei a ler esses quadrinhos. E foi aí que eu me baseei nele, inclusive, para fazer alguns jornais que eram distribuídos para a família, que era o Jornal do Povo Piracicabano, inclusive, alguma coisa assim, Jornal de Piracicaba, não me lembro bem o título, no qual eu fazia em mimeógrafo, inclusive no próprio mimeógrafo, o qual meu pai lançou aí o fanzine em 1965. E por ali eu acabei fazendo. Depois comecei a distribuir assinatura, comecei a ganhar dinheiro, não profissionalmente com isso, né? Então foi uma base muito legal. Nos anos 90, meu pai fez no jornal A Tribuna Piracicabana um resgate de fotografias antigas. Ele também tinha uma coleção muito grande de fotografias antigas e fazia na página 2 da Tribuna Piracicabana um resgate histórico com uma fotografia, né? O que aconteceu? Após a morte dele, eu peguei todo esse material e falei, nossa, tem um farto material aqui, né? 2008 eu passo a publicar na Tribuna Piracicabana a coluna Foto e a História, no qual eu aproveitei grande parte desse acervo. Essa coluna até hoje está sendo veiculada pela Tribuna Piracicabana aos sábados, né? Ganhei o prêmio, inclusive Garcia Neto, da Câmara de Vereadores, como resgate documentário em 2010 por isso, né? Eu vou até fazer uma coletânea, lançar num livro que já está parcialmente escrito. Então, essa base praticamente veio do sangue. Como eu falei, sou a terceira, quarta geração de italianos que acabaram se fincando em Piracicaba e a gente nota que tem muito orgulho o próprio Piracicabana de resgatar a história. Quando você põe uma fotografia antiga no Facebook, há 1000 comentários, né? 1000 em termos, né? Existem centenas, dezenas de comentários, de curtições, né? Porque Piracicabano gosta de Piracicaba. Em 2003, quando o Mário Evangelista foi o redator-chefe do Jornal de Piracicaba, dei a ideia para ele, Mário, vamos resgatar o Você Sabia, né? Aí sim nós voltamos para a fase, voltamos não, entramos na fase colorida do Você Sabia. Eu acabei pegando desenhos antigos do meu pai, trabalhando no computador, escaneando, pintando,
dando uma noção assim de modernidade no Você Sabia, no qual publiquei de 2003 a 2009 no Jornal de Piracicaba, inclusive pegando desenhos antigos e remodelando, por exemplo, como o caso do smartphone, do celular. Meu pai não conheceu o celular, né? A telefonia através de celulares veio a Piracicaba em 1996, pouco tempo antes dele falecer. Então eu não conhecia, não havia digitalização, o scanner era muito caro. Então assim, acabei trazendo para a modernidade uma certa linguagem que ele não deixou nesse seu vasto acervo, né? Tudo isso que eu faço, inclusive, Érico, é com o objetivo de resgatar a história de Piracicaba. Eu tenho no Instagram, Piracicaba Antiga, eu tenho no Facebook também o mesmo perfil, a Foto e História Piracicaba Antiga. Tudo isso com base e objetivo de resgatar a história de Piracicaba. Isso fez com o quê? Que eu fosse convidado para ser membro do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, no qual, pelo segundo mandato, sou o vice-presidente. Também para a Academia Piracicabana de Letras, sendo que atualmente sou diretor tesoureiro, primeiro tesoureiro dessa entidade. Em 1912, por iniciativa do Egídio João Tiziani, que é um estudioso sobre a Revolução de 32, ele acabou me convidando para resgatar a história de Piracicaba. Inclusive, nesse contexto histórico, né, de 1932, quando Piracicaba foi uma das maiores cidades do interior da Paulista a participar do levante contra o Getúlio Vargas, presidente na época, e clamar por uma nova Constituição, né? Na verdade, eu entrei nessa história de 32 porque eu tive um tio-avô que faleceu na Revolução, né, daquele ano. Ele levou um tiro no pescoço durante uma patrulha de reconhecimento em Silveiras, né, norte do estado de São Paulo, tinha apenas 17 anos. Então, a vida inteira eu ouvi minha avó, minha tia-avó falando do tio-avô que eu não conheci e do irmão que elas perderam. Essa história me trouxe assim um conhecimento muito grande, que inclusive é tema do meu próximo livro, intitulado Cartas a Piracicaba, que eu deveria ter lançado ano passado, mas devido à pandemia acabamos adiando para esse ano. E como ainda tudo parece caminhar aí de forma isolada na sociedade, no distanciamento social, com eventos abertos, devo publicar esse livro no final do ano, com pretensão de lançar em 2022, quando vai se comemorar os 90 anos da Revolução de 1932. Então, uma data redonda, no qual eu pretendo resgatar aí mais uma vez, através de fotos, histórias e também depoimentos, essa parte tão importante do nosso município. E vamos chegando ao final de mais um episódio do Ilustre Podcast, Edson. O que você diria para a gente sobre o futuro do jornalismo, o futuro da comunicação, de uma forma mais abrangente, assim, principalmente nesses tempos de internet aqui, onde as relações de trabalho, as relações humanas, as relações de comunicação mesmo, né? Tanto na esfera profissional, na esfera pessoal, tem transformado o mundo, né? A internet que tem operado essa mudança, né? Para o bem e para o mal. Qual é o futuro do jornalismo e da comunicação, na sua visão? Érico, agora você me colocou numa saia justa, né? Não sei o que dizer, sinceramente. Mas a gente tem aí, logicamente, que uma previsão do que vai acontecer com o que está acontecendo hoje, né? Eu ouvi dizer diversas vezes que a liberdade tem um custo, né? A liberdade, ela traz a democratização, a participação, mas ela tem um custo. E tudo isso nós estamos vivendo hoje com as políticas que nós vemos aí no dia a dia da comunicação. O WhatsApp é seguro, o WhatsApp é confiável, o Telegram é seguro, é confiável. Nós vemos aí cada vez mais restrições nesses meios de comunicação, nesses veículos de comunicação, nesses mensageiros, né? Como, por exemplo, o que aconteceu na Índia, os linchamentos que tivemos causados pelas notícias do WhatsApp há meses atrás. Tivemos a Primavera Árabe em 2011, lembra? A queda de ditadores no Oriente Médio. Enfim, tudo isso democratiza a comunicação. Ela não está mais na mão de uma única pessoa. Tempos atrás nós tínhamos o Cid Moreira, os apresentadores de televisão falando e a gente tinha que engolir. Se a gente quisesse comentar algo, era no bar da esquina, no banco da praça,
nas conversas familiares, nas festas de reunião. Claro que tudo isso mudou, mas ainda hoje vemos, por exemplo, o investimento da CNN aqui no Brasil através do canal CNN Brasil. Isso mostra que o jornalismo ele não está fadado ao esquecimento, ao falecimento. Estamos vivendo um período de mutação no qual a gente não sabe como que vai estar o cenário amanhã. Veja essa década passada, 2010, 2020, como mudou, né? Os jornais de Piracicaba, da cidade de Piracicaba, mudaram bastante. Houve uma fuga dos anunciantes, dos assinantes, né? Antes a gente pegava o jornal para se informar. Se informava como? Com notícias velhas que já tinham acontecido no dia anterior. Hoje a internet fala nesse exato momento o que está acontecendo na sua esquina, sem que você saia da sua casa. Então, assim, a democratização tem um custo para tudo isso. A liberdade também tem um custo para isso. Eu fiz uma especialização na Universidade Metodista de Piracicaba, na qual um dos estudos era que o último jornal impresso no mundo será lançado em 2042. Daqui 21 anos, estamos partindo para o fim. Será que essa previsão vai acontecer? É triste ver também que, por exemplo, a Unimep, que formou os últimos jornalistas de Piracicaba, toda a região, já não dá mais cursos de comunicação social já há 4, 5 anos, entende? Então, assim, a formação profissional, ela acaba se perdendo nesse embasamento teórico. Não é necessário mais a graduação em comunicação social. O próprio presidente da República tornou não necessário mais essa formação do profissional através das escolas universitárias, tanto que existe hoje uma denominação de jornalista através de medida provisória, recursos e também o jornalista profissional. Cada um tem a sua divisão, mas todos são escritores, né? Todos são jornalistas, mensageiros e acabam dando o seu devido destaque àquilo que a gente trata como comunicação. Comunicação é muito importante, Érico. Quem tem o domínio da comunicação sabe que realmente tem um poder grande na mão. Tanto que quando países ditatoriais têm algum levante, como Myanmar recentemente, né, o que se faz? Primeiro se desliga o fio da tomada, o fio da comunicação, para não se saber o que está se passando no próprio quintal de casa, né? Isso tudo é um domínio que já não é de hoje. Ele sempre vai existir, sempre existiu. Aqui no Brasil tivemos na época do Getúlio Vargas, tivemos na época dos generais, da ditadura. Ainda hoje se tem, não é? A gente liga a TV Globo e vê. Segundo o consórcio de imprensa, tivemos hoje tantos falecimentos, tantos casos de Covid, né, da Covid, enquanto que não se usa mais a informação oficial do governo, né? É uma tendência que está aí para confrontar as informações. Então, assim, esse fato do jornalismo estar vencendo, estar sendo alvo desse desafio, não se tem uma perspectiva muito boa. Os profissionais também são poucos que acabam se envolvendo nessa área. Daqui a pouco nós não vamos ter mais profissional para trabalhar no jornal. Vamos ter a pessoa que simplesmente, não falo simplesmente, é uma forma de se dizer, né? Não é o sentido pejorativo. Tem o seu blog, tem a sua fanpage, né? Hoje nós notamos que, por exemplo, a informação ela está totalmente sendo ignorada, né? Não menosprezando, mas um cantor de funk, uma modelo, cria um canal no YouTube, no Instagram, tem 100 mil seguidores, né? Enquanto que a informação séria ela é tratada com menosprezo, né? Será que é verdade? Será que é isso que o Estadão está falando? O Mino Carta está falando no Carta Capital? A Veja é verídico, é tendencioso, é parcial ou é imparcial? Tudo isso é discutido ainda nos anais das faculdades de pós-graduação, de graduação, enfim, se tentando, né, resgatar aquilo que foi o papel histórico da imprensa. Aliás, pense bem, outro dia fui numa agência do Banco do Brasil, na Rui Barbosa, e o caixa me atendeu e falou: Nossa, Edson Rontani, eu lia o Você Sabia, tá vendo? De novo a influência do meu pai, né, Érico? Eu lia no Jornal de Piracicaba a coluna Você Sabia. Eu fico imaginando o que eu vou falar para meus netinhos, né? Houve um tempo que você abria um papel colorido com fotografia, com texto, e isso se chamava de jornal, né? Hoje, essa história ela está totalmente desvirtuada. É muito mais fácil o brasileiro, o piracicabano, a gente em si, né? Ler
os folhetos de supermercado que são entregues na nossa porta, no nosso portão, do que pegar um jornal e ler as notícias importantes, um fato reflexivo, né? Eu leio o Estadão todo dia há anos, a Folha de São Paulo também. Leio muito as páginas 2 e 3, que são aquelas páginas pensativas. Algumas tendenciosas, sim, tem o tom político, tem a noção doutrinadora, né, de certas cabeças pensantes do país, Olavo de Carvalho que o diga, né? E a gente nota assim que a tendência é se tornar uma comunicação chula, onde se você tomar a vacina contra a Covid, você vai criar o rabo de jacaré ou se transformar no jacaré. É mais fácil o ruim se propagar do que aquela informação que tem necessidade de ser interpretada acabar prevalecendo. Então, perguntar o que vai ser o futuro é me colocar numa saia justa, viu, Érico? Falo sinceramente aí, mas eu acredito que tá ficando um pouquinho mais decadente, degradante essa profissão. Me lembro que o Gay Talese, que é um profissional muito importante, Eric Hobsbawm também, outro pensador aí internacional e renomado, o Gay Talese falou uma vez, quando eu estava inclusive na pós-graduação, 2010, que o local onde se fala mais verdade é aquele ambiente que tem jornalista reunido, tá? Porque existe um filtro. O WhatsApp não tem esse filtro. Se eu falar agora que a gente vai virar um jacaré, uma lagartixa, o que seja, tomando a Coronavac, a fé diante dessa informação acaba sendo maior do que aquela que é cientificamente comprovada. Meu amigo Edson Rontani Júnior, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade em atender a esse seu amigo aqui para mais uma conversa. Agora é uma conversa que a gente compartilha, que a gente divide com o ilustre público do nosso noviço podcast. Muito obrigado mesmo. Grande Érico San Juan, meu amigo Érico. Eu cometi uma falha aqui, inclusive não falei anteriormente, mas deixei anotado, né, a respeito do resgate da história aí do meu pai, né? Logicamente que tudo não é feito sozinho, existem participações importantes. Até porque um desenho, uma arte, ele é um produto, queira ou não queira, ele é um produto, né? Tanto que temos leis aí, Aldir Blanc, Rouanet e outras de incentivo à cultura. E um dos resgates que eu fiz aí, inclusive, que foi da coluna Você Sabia, publicada no Diário de Piracicaba e também no Jornal de Piracicaba, aconteceu, né, esse resgate até por suas mãos, viu, Érico? Eu me lembro disso aí com muito orgulho e sempre faço questão de comentar, porque a cultura, ela é um produto, ela é descartável também, né? Após o seu uso, principalmente em jornais impressos, utilizou-se a charge, ela é descartada. Hoje temos a facilidade, inclusive, com o mundo digital, de você permanecer consigo, né, o seu original e realizar a reprodução que você quiser. Porém, nos anos 70, 80, 90, o nanquim perdurava em cima de um pedaço de cartolina, se levava aos jornais, se fotolitava naquela época, né, transformava-se em filme para fazer a impressão. E logo depois era descartado, não tinha essa preocupação vamos guardar para o futuro, para a história. A mesma coisa acontecia com fotografias. Tivemos aí Davi Negre, Cícero Correia dos Santos, o Banzato e tantos outros aí que faziam desse produto algo que se utilizava naquela edição e o restante era descartado. Isso aí era comum, ainda hoje é comum, né? Esse resgate, na verdade, ocorreu quando você era um dos responsáveis pelo jornalzinho, que você selecionava as pranchas de desenho e depois as devolvia para meu pai ou até mesmo para mim, né? Se não fosse essa sua iniciativa, teria ido para o mesmo caminho, né? Para o arquivo, aquele arquivo que a gente chama de sexto arquivo, né? O cesto do lixo, tristemente, né? Então, assim, fico agradecido do fundo do coração dessa sua preocupação com esse arquivamento, né? E, logicamente, com esse arquivo nós possamos também resgatar e divulgar aí para as gerações atuais como é que foi esse desenho, esse trabalho, né, esse trabalhar nos anos 80, nos anos 90. E também agradecer o seu apoio junto ao Edgar Guimarães, né, pelo resgate do livro que você editou, intitulado Você Sabia, no qual tivemos aí reproduzidos alguns
desenhos da coluna do Jornal de Piracicaba e também do Diário de Piracicaba. Um trabalho importante que, como eu disse, não é feito por apenas duas mãos, as minhas, mas as suas, a do Edgar, de outros interessados, inclusive pessoal do fanzine, né? Um assunto que eu gostaria de abordar bem rapidamente. Eu já participei através do convite do Gazi Andraus, professor lá em Santos, né? Da biblioteca, da H-Teca, né, que chama da coleção de histórias em quadrinhos que temos lá em Santos. Fui pessoalmente 3, 4 edições, com o maior prazer, né, falar um pouco sobre o fanzine na região litorânea sul do estado de São Paulo. Então, assim, existem muitas pessoas que sabem desse legado, né? O fanzine hoje ainda é uma referência científica através de estudos, como se tivesse, né, como se fosse, como se foi, na verdade, criado por meu pai. É uma forma assim muito peculiar da comunicação nos anos 50. Então, vale a pena, agradeço a sua iniciativa de tantos outros que eu acabei citando agora, né, que ao longo dessa jornada deram a sua contribuição para esse resgate, né? E também da memória do Piracicabano, que ainda hoje, passados aí mais de 20 anos do falecimento do meu pai, sem ele estar presente, sem ter aquela divulgação constante como a que tivemos no passado, nas capas dos jornais locais, de ver o nome dele, de ver o desenho dele, né? A gente nota que o nome ficou como herança e ainda é hoje exaltada por todos os piracicabanos. A gente nota que foi uma herança muito importante, mais do que qualquer herança física, mas uma herança cultural que enche o coração da gente. A gente recebe, logicamente, o tapinha na costa, parabéns, que legal, tal, mas a gente nota que tudo isso aí é em agradecimento a tudo que foi feito para a história de Piracicaba. Érico, eu fico agradecido por estar de uma forma tão ilustre nesse ilustre podcast. Parabéns pela sua iniciativa. Como eu disse, fico agradecido, gratificado por estar estreando, inclusive, numa comunicação que para mim é nova, depois de tanto tempo de rádio, né? E também parabenizo você pela iniciativa e sucesso aí. O que precisar, você sabe, pode contar com a gente. Estamos sempre à disposição. Obrigado e sucesso a você. Muito bem. Este é o Edson Rontani Júnior. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.